Agora sobre as exceções, né? Quando nós trabalhamos com caso de uso, também nós trabalhamos com as exceções, né? As exceções são aqueles eventos que, se não forem devidamente tratados, eles impedem o prosseguimento do caso de uso, né? Nós temos aqui um exemplo de um caso de uso com algumas exceções, né? A gente tem aqui o passo 1, em que o comprador informa sua identificação, e uma exceção para esse passo 1 aqui é o comprador não estar cadastrado, né? Se fosse, o comprador vai informar sua identificação e ao fazer a consulta lá do comprador no banco de dados, o sistema não encontra o registro daquele comprador. Então essa aqui é uma exceção, ela impede o prosseguimento do caso de uso. Então esse aqui é um formato do caso de uso trabalhar a exceção, né? Você coloca um fluxo alternativo aqui, você cria um fluxo alternativo até você conseguir voltar, resolver o problema aqui no fluxo alternativo, nesse caso aqui, pedir para que o comprador informe o CPF, nome, endereço e telefone, e retornar para o fluxo principal. Essas aqui são as exceções, e elas, como o diagrama de sequência de sistema, ele é feito com base no mapeamento do caso de uso expandido, essas exceções elas devem ser tratadas também no diagrama de sequência de sistema. Nesse diagrama de sequência aqui, eu trago um exemplo de como fazer o mapeamento de uma exceção em que a operação ela é abortada para o diagrama de sequência de sistema. Então, temos aqui o diagrama de sequência com os atores, a interface, a controladora de fachada. O comprador ele informa aqui, né, o ID de comprador, e aí ele, para a interface ela inicia uma compra, né? Ela inicia uma compra aqui com o ID de comprador. Só que no caso aqui, e a interface aqui, ela faz uma operação chamada inicia compra com o ID de comprador que foi informado pelo comprador. E aqui é naquele caso em que o comprador ele não está cadastrado no sistema. O que é que o sistema pode fazer? Ele pode abortar a operação. E abortar a operação significa mandar uma resposta com uma exceção, né? Nesse caso aqui, a exceção comprador não cadastrado. Throw, que é lançar, né? Se vocês estiverem acostumados com linguagem de programação, tem aquela palavra reservada throw, que tem a ver com as exceções. Então você coloca essa palavra reservada throw aqui também, e você coloca a mensagem enviada, a mensagem que vai ser lançada para a interface, né? Que descreve qual exceção aconteceu. Nesse caso aqui, a exceção de que o comprador não está cadastrado, né? Então, essa representação do diagrama de sequência de sistema é para uma exceção em que eu quero abortar a operação. Então, suponhamos então que nós temos um problema diferente. Eu não quero abortar a exceção, né? Dada a exceção, eu não quero abortar o fluxo, né? Eu quero criar um fluxo alternativo, resolver o problema no fluxo alternativo e voltar para o fluxo principal. Assim como foi mostrado lá na especificação de caso de uso que eu mostrei em 2 slides atrás. Nesse caso aqui, o comprador, né, ele vai começar informando o seu ID de comprador, né, a interface vai receber o ID de comprador, vai iniciar uma operação chamada inicia compra, tendo como parâmetro o ID do comprador, vai enviar para a controladora, o sistema não tem registrado aquele ID de comprador, ele vai lançar uma exceção, né? Só que ao invés de abortar a operação, eu quero executar um fluxo alternativo. Então, nesse caso aqui, eu vou abrir um retângulo indicado por esse sinal aqui de opt, né, que mostra um fluxo de decisão, né? E esse fluxo de decisão, eu preciso saber quando é que eu entro nesse fluxo alternativo. Então, a maneira de eu saber o momento de entrar nesse fluxo alternativo é colocar uma condição de guarda. Então, com base nessa condição de guarda aqui, se essa condição de guarda for verdadeira, eu entro nesse fluxo alternativo. Se não, eu pulo ele, né? Nesse caso aqui, a condição de guarda é comprador não cadastrado. Se não tiver comprador cadastrado, vou entrar no fluxo alternativo. Então, suponhamos que não tenha o comprador cadastrado. Então, o que vai acontecer? Vai entrar no fluxo alternativo dentro desse retângulo. Então, primeiro, a controladora vai lançar uma exceção, né, o throw aqui de lançar a exceção, com a mensagem comprador não cadastrado para a interface. E a interface vai informar o ator aqui, que no caso já é o comprador, vai informar que ele não está cadastrado e pedindo para ele se cadastrar, né, favor cadastrar-se. E aí o comprador vai ter que se cadastrar. Então, um outro retângulo aqui, ele pode ser colocado porque eu estou fazendo referência a um outro caso de uso. Não necessariamente eu preciso descrever o caso de uso de cadastro de comprador aqui, porque ele já é um outro caso de uso, eu só faço uma referência a um outro diagrama, né? Para não ter que ficar repetindo vários diagramas dentro de um diagrama só e ficar aquele negócio
muito grande, né? Então, nesse caso aqui, ele vai pedir para o comprador se cadastrar e vai fazer referência ao caso de uso gerenciar comprador. Então, tem um outro diagrama chamado gerenciar comprador, que mostra a sequência de como que um comprador ele pode ser cadastrado. Então, ao ler esse diagrama, eu já tenho que me atentar que nesse caso aqui eu vou ter que pegar um outro diagrama e ler esse outro diagrama para entender como é que esse cadastro ele vai ser feito, né? Então, essa aqui é uma maneira de economizar linhas e desenhos aqui no nosso diagrama. Essa é um exemplo em que eu tenho uma exceção e eu quero entrar no fluxo alternativo, eu não quero abortar a operação. E temos uma outra forma de resolver esse problema, que é evitar a ocorrência da exceção por meio de uma pré-condição. Então, nesse caso aqui, voltando para o nosso cenário, nosso comprador ele envia as informações, né, o ID de comprador para a interface, e a interface ela verifica se há um comprador. Então, aqui já é uma operação diferente, né? Ela vai verificar se há um comprador. Ela vai fazer uma consulta com o ID do comprador. Tá comprador aqui, né? Mas é comprador. E essa consulta ela vai entrar dentro dessa variável aqui. Toda consulta ela sempre tem uma variável, né? 2 pontos e um igual. E a operação que vai... E a consulta que vai fazer a busca lá no banco de dados, né? Então, ele vai fazer essa busca. E aí, se caso não tiver o computador cadastrado, é que eu vou entrar nesse fluxo alternativo aqui, representado por esse retângulo marcado com opt, né? Não tendo o computador cadastrado, ou seja, não devolvendo nada aqui, né? Eu vou entrar aqui e aí eu vou pedir para ele se cadastrar, né? A interface vai pedir para o ator se cadastrar, vai mandar a mensagem para ele, favor, cadastre-se. Ele vai entrar no caso de uso de gerenciar comprador, vai se cadastrar. Depois de cadastrado, então, a interface vai novamente fazer uma consulta, né, com o ID do novo comprador, vai guardar o ID do novo comprador dentro dessa variável aqui, ID do comprador. Nesse caso aqui ele já vai encontrar, né, porque o comprador ele já vai ter se cadastrado, e aí por meio da controladora, ao fazer a busca, ele vai buscar no banco de dados lá e vai encontrar o ID do comprador, porque agora ele já está cadastrado, né, já passou por esse CRUD aqui. E aí vai guardar aqui, e a partir dessa informação ele vai conseguir iniciar a compra com o ID do comprador que veio para essa variável aqui, né? Ele vai reaproveitar essa variável nessa operação aqui e vai conseguir dar sequência ao fluxo principal, que é o de iniciar uma compra, realizar uma compra com o ID de comprador, né? E uma outra forma de tratar essa exceção é evitar a ocorrência por meio de pré-condição, só que essa pré-condição ela é uma escolha dentro de uma lista, né? Então a gente tem que, ao invés aqui do comprador iniciar a operação e informar o seu ID de comprador, ele vai ter à disposição uma lista que vai ser previamente informada para ele, e ele vai escolher o seu ID dentro de uma lista, né? Nesse caso aqui, o nosso caso de uso ele começa pela interface, a interface ela faz uma busca da lista de compradores para guardar aqui nessa lista de IDs. E aí ele devolve essa lista de IDs para o comprador. Com base nessa lista aqui, ele vai olhar a lista e vai procurar pelo seu ID de comprador. A lista, ela obrigatoriamente tem que incluir o seu ID, né? O ID de comprador, o ID dele aqui. Encontrando o ID do comprador, do ator comprador aqui, ele vai conseguir escolher e vai devolver, e vai informar para a interface qual é o seu ID, né? Dentro daquela lista, ele vai encontrar o ID dele e vai informar para a interface qual é o seu ID, para que a interface, enfim, consiga iniciar a compra usando o ID de comprador que foi retornado em uma lista. Então, nesse caso aqui, eu não preciso lançar uma exceção, porque eu evito de permitir que o comprador insira um ID que não existe, porque ele vai ter que escolher o ID dentro de uma lista de IDs. Claro que existe problemas de segurança nisso aqui, né? A gente tem que se atentar para possíveis vulnerabilidades, porque você vai devolver uma lista de compradores, e aí um comprador ele vai ter acesso à lista de compradores que está no sistema, vai saber todo mundo que está cadastrado naquele sistema. Isso pode se transformar em uma vulnerabilidade do sistema. Então, você tem que usar isso aqui com parcimônia, né? Para alguns casos. Talvez para esse caso aqui não seja o melhor possível, né? Porque você vai devolver uma lista de compradores e vai dar informações de outras pessoas para um comprador qualquer. Mas talvez exista casos em que você possa usar essa alternativa, como por exemplo, escolher um estado, né? Você, ao invés de deixar um determinado ator digitar o estado qualquer lá e ele fazer a busca do estado lá no banco de dados e não conseguir encontrar, você devolve a lista de estados, os estados do Brasil, e aí ele escolhe o estado onde ele mora com base numa lista pré-definida. É o que geralmente acontece nos formulários em que nós preenchemos na internet.